Graça e paz, queridos irmãos, que bênção estarmos juntos mais uma vez para darmos início neste culto matutino. Então, hoje, dia 10 de abril, vamos louvar a Deus porque Ele é digno de toda honra e glória. E mesmo você no conforto do seu lar, vamos ter toda a reverência para prestarmos o melhor culto ao nosso Deus, porque Ele é digno. Então, curve a sua fronte, feche teus olhos. Vamos orar todos juntos. Pai de amor e de imensa bondade, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Graças nós te damos, ó Deus, pela bênção de estarmos juntos, mais uma vez, cada um em seu lar, para, ó Deus, cultuarmos ao Senhor, dignificá-lo, honrá-lo por tudo que tu és e fazes. Portanto, nos cubra com teu sangue, Deus. Que o Senhor perdoe todos os nossos pecados cometidos por palavras, pensamentos, obras, omissão, pecados que temos ou não conhecimento, mas, ó Deus, que nada em nós impeça o fluir das tuas bênçãos, e que o teu Espírito nos conduza a fim de cada ato deste culto glorifique somente o teu nome. Nós oramos, nos colocamos em tuas mãos, agradecidos o fazemos, e em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus porque Ele é digno. Graça e paz, queridos irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Nós não o adoramos pelo que Ele faz, mas nós o adoramos por quem Ele é. E por isso nós estamos aqui para adorar. Vim para adorar-te. Se a terra, para que o poder
Graças e paz, irmãos. Vamos fazer a leitura do Salmo 135. Aleluia! Louvem o nome do Senhor. Louvem os servos do Senhor, vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa de nosso Deus. Louvem o Senhor, pois o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois é nome amável. Porque o Senhor escolheu a Jacó, a Israel como seu tesouro pessoal. Na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. O Senhor fez tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Ele traz as nuvens desde os confins da terra, envia os relâmpagos que acompanham a chuva, e faz que o vento saia dos seus depósitos. Foi ele que matou os primogênitos do Egito, tanto dos homens como dos animais. Ele realizou em pleno Egito sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus conselheiros. Foi ele que feriu muitas nações e matou reis poderosos, Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã, e deu a terra deles como herança a Israel, o seu povo. O teu nome, Senhor, permanece para sempre, a tua fama, Senhor, por todas as gerações. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Os ídolos das nações não passam de prata e ouro, feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem escutar, nem a respiração em sua boca. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Bendigam o Senhor, ó israelitas. Bendigam o Senhor, ó sacerdotes. Bendigam o Senhor, ó levitas. Bendigam o Senhor, os que temem o Senhor. Bendito seja o Senhor desde Sião, aquele que habita em Jerusalém. Aleluia. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, exaltado seja o teu nome santo, porque só tu és Deus, só o Senhor reina, Deus, sobre todo o universo. Tu és o Criador, o sustentador de todas as coisas. O Senhor faz os teus feitos grandiosos, desde o passado até a eternidade. Obrigada, Deus, porque nos criastes e nos fizeste para o louvor da tua glória. Pedimos que o Senhor nos conserve, Deus, debaixo da tua graça, no temor do Senhor, a fim de que desfrutemos do favor do Senhor. Porque o Senhor aniquila os ímpios, ó Deus, e o Senhor exerce o seu juízo sobre a terra. Obrigada, Deus, enche o nosso coração de amor para contigo, de temor, ó Deus, na tua presença, e continue nos usando, Deus, para o teu serviço, pois para isso nós vivemos. Obrigada, Deus, pela tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos continuar adorando o nosso Deus. Todo ser que vive louve ao Senhor. Por isso queremos te convidar a cantar Quero Louvar-te. Levante as suas mãos e adore ao Senhor. Quero
grande, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Aleluia, Deus seja louvado, né? Que bênção
estarmos juntos. Teremos a participação do grupo de louvor, que está conosco para completar a nossa alegria. Eu disse no início deste culto que hoje é 10 de abril, mas hoje é 10 de maio. Mas essa é a quarentena que deixa a gente assim, né? Bom, eu vou falar sobre o título da mensagem agora. O título da mensagem é: agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E o subtítulo: as evidências de quem vive no poder do Espírito Santo. E este subtítulo se baseia em Romanos capítulo 8, versículos de 1 a 17. E a NVI vai tratar este tema da Bíblia como a vida pelo Espírito. Como eu sempre digo, não é inspirado, mas nos ajuda bastante nesta orientação. E nós vamos então tentar hoje falarmos sobre o capítulo 8 de Romanos, que é um capítulo extraordinário, mas no culto matutino agora vamos nos ater até o versículo 17 nessa divisão, a vida pelo Espírito. Então, nos acompanhe aí com a leitura. Eu estou com a NVI e a minha versão diz o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Esse é o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito de Deus, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam
o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aleluia! Que bênção esse texto. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Curva a sua fronte, fecha teus olhos. Pai de amor e de imensa bondade, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Ó Deus, graças nós te damos pela forma com que o Senhor tem nos conduzido neste culto. E nesta hora nós suplicamos, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Se o teu Espírito não nos iluminar, nós não teremos o devido entendimento da tua palavra, inspirada, sagrada. Ó Deus, portanto, use de misericórdia, abra o nosso entendimento, que a nossa mente esteja cativa completamente ao teu Espírito, a fim de que possamos entender a tua mensagem, aplicá-la às nossas vidas e nos tornar então melhores cristãos. Nós suplicamos ainda que tu repreendas o que não venha de ti e dá-nos a tua paz. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém. Amém. Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esse é o título que eu sempre extraio do próprio texto e faz parte da frase inicial. Nós temos esse título porque entendemos que agora o apóstolo Paulo vai tratar sobre as vitórias que nós podemos obter do Espírito de Deus. Então, nessa conjunção aqui da palavra portanto, aonde ele finaliza o raciocínio do texto anterior, parece que nesse capítulo 7 ele desce as mais profundezas, né? Reconhecendo a miserabilidade do homem, reconhecendo a incompetência do homem, reconhecendo a impossibilidade do homem se achegar a Deus. Mas agora, no capítulo 8, ele tem uma verdadeira expressão de exaltação, de adoração a Deus, pelas vitórias que nós podemos obter em Cristo Jesus, dada pelo seu Espírito. Então, esse texto, ele tem como objetivo apresentar as evidências de todos aqueles que vivem controlados pelo Espírito Santo, todos aqueles que vivem no poder do Espírito Santo. Nessa primeira frase, quando ele diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, ele faz a comparação da lei do pecado e da morte com a comparação da lei do Espírito e da vida. A lei do pecado e da morte, ela é uma lei que ela nos remete a uma impossibilidade do homem a cumprir a lei. O texto que segue diz: a lei fora incapaz de ser dada como condição para que nós pudéssemos estar diante de Deus, mas não por causa da lei, porque a lei é santa, a lei é boa e justa, mas pela fraqueza da carne. Então, com o advento de Cristo, as justas exigências da lei, elas foram cumpridas, elas foram plenamente satisfeitas em nós, e agora nós precisamos viver segundo o Espírito, não segundo o que a carne deseja. Devemos estar voltados para os desejos do Espírito, e esta é a responsabilidade do cristão, para que nós possamos então desfrutar da vida que Deus nos oferece.
E essa decisão pessoal é praticamente uma fala de Deus, é como se fosse uma fala de Deus a nós, dizendo: o que você quer? Quando nós desejamos ardentemente fazer cumprir os desejos do Espírito, então o próprio Deus nos conduz a uma vida que glorifique a Deus. Chega no momento do texto onde ele vai dizer que a mentalidade, vai falar sobre a mentalidade da carne e a mentalidade do Espírito. Ele vai dizer que a mentalidade da carne traz morte, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, a mentalidade da carne não agrada a Deus, e essa mentalidade, ela faz tudo o que contraria a vontade do Espírito, porque a mentalidade do Espírito traz vida e paz. A mentalidade do Espírito, ela agrada a Deus, ela é amiga de Deus. Então nós precisamos rever os nossos conceitos espirituais, entendendo sobre o controle de quem estamos vivendo. E nós precisamos pensar sobre isso, porque podemos crer numa doutrina, professar teoricamente uma doutrina cristã, mas a nossa vida, a nossa prática conduz justamente a uma mentalidade que é inimiga de Deus, que é a mentalidade da carne. Agostinho diz que não há doente mais incurável do que aquele que não reconhece a sua doença. E o difícil de tratar esta questão é quando alguém é exortado, sobre a sua indiferença espiritual, sobre a sua frieza espiritual, e a pessoa não reconhece essa questão. Essa é a pior das enfermidades, quando a pessoa não reconhece que está enfermo. Ele continua dizendo que se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Veja que essa afirmação mostra claramente que todos aqueles que são verdadeiramente cristãos têm o Espírito de Deus em sua vida. E tendo o Espírito de Deus em sua vida, eles, o que é o Espírito de Cristo, eles então são verdadeiramente cristãos. E ele continua nesse desdobramento da obra do Espírito, dizendo que o próprio Espírito que ressuscitou Jesus vai nos ressuscitar também dos nossos corpos mortais. Isso acontecerá pelo Espírito, o Espírito que habita em nós. Isso nos remete à ressurreição dos mortos. Essa é a nossa garantia, o Espírito de Deus em nós. E ele continua mostrando claramente que somente são filhos de Deus aqueles que têm o Espírito de Deus. Isso vai de encontro a esse movimento teológico equivocado do universalismo, dizendo que todos são filhos de Deus. Isso não é verdade. Todos só somos criaturas de Deus, mas os verdadeiros filhos de Deus, segundo aqui as Escrituras, segundo o texto inspirado, é que são filhos de Deus quem tem o Espírito de Deus e obviamente são inclinados a agradar a Deus e fazer aquilo que glorifica a Deus. Então, a última etapa desse desdobramento sobre a obra do Espírito Santo de Deus é que nós somos filhos de Deus, somos por adoção, o texto vai dizer, e como filhos adotivos nós temos todos os direitos de filhos legítimos. Ele vai dizer: nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Essa é a lei romana que até os dias atuais ela tem esse valor, ou seja, os filhos adotivos, eles devem ter o nome da família, levar o nome da família, mudança do nome, e devem participar dos bens da família. E o Senhor faz isso. Então você que tem dificuldade com a adoção de filhos, saiba que você é um filho adotivo de Deus. No entanto, é herdeiro de Deus
e cordeiro com Cristo. Pois bem, diante desse comentário bem periférico, nós poderíamos dizer ainda desse texto que o Espírito de Deus nos dá plena convicção de que nós somos salvos e vamos apresentar então algumas evidências de todos aqueles que vivem sob o poder do Espírito de Deus. E essas evidências são claras na vida daqueles que foram alcançados pela graça. E eu quero propor aqui 5 lições para que os irmãos nos acompanhem. Então, a primeira lição, dá uma olhadinha aí na tela. Quem vive no poder do Espírito Santo tem consciência da plena libertação do pecado e não teme mais a condenação e a morte. Então, nesse texto, nós temos aqui a frase que é a consciência da plena libertação do pecado. Quando o apóstolo Paulo está falando sobre as vitórias que nós obtemos a partir do Espírito de Deus, que é essa lei do Espírito da vida, né, do Espírito de Jesus, ele mostra claramente que agora nós temos libertação em Cristo, como aquela historinha que nós vemos no capítulo 7, onde fala da mulher casada que está debaixo do jugo do marido, mas se ele morre, ela está livre para casar e não será considerada adúltera. Da mesma forma, nós, diante da lei, morremos. Não o marido, isto é, a lei, mas nós morremos para a lei e ressuscitamos com Cristo, e agora então nós temos essa plena consciência, né? Consciência plena de que nós fomos libertos do pecado e nós não precisamos mais temer a condenação ou temer a morte. Quando nós vamos lendo a sequência do texto bíblico, nós vamos perceber que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Há indagações na segunda parte desse capítulo que leremos logo mais, e nós vamos perceber que ninguém pode nos condenar. E esse texto é claro que mostra que, conquanto a lei for incapaz, pela fragilidade da nossa carne, Cristo, então, Deus enviou seu próprio Filho, e a semelhança de homem pecador, e ofereceu todo o pecado. Ele ofereceu o seu sangue para cobrir-nos de todo o pecado. Então ele fez 2 coisas excepcionais. Primeiro, ele cumpriu a lei, e depois ele derramou seu sangue para que nós pudéssemos viver não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então essa primeira lição é uma lição eminentemente doutrinária, que mostra que nós não precisamos mais temer a condenação e a morte. Nós precisamos ter essa consciência que o Senhor Jesus derramou seu próprio sangue. A segunda lição é que quem vive no poder do Espírito Santo tem a mentalidade voltada para fazer a vontade de Deus, que conduz à vida e à paz. Bom, pela nossa própria força, pelo nosso próprio esforço, nós não conseguimos fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que é da vontade de Deus. Mas assim como a lei estaria gravada em nossos corações, hoje o Espírito de Deus está em nossos corações, e Ele nos conduz a essa mente voltada para fazer aquilo que agrada a Deus. Então o Espírito de Deus nos conduz a esta prática. Veja, o Espírito de Deus habita em nós. E isso é magnífico, isso é extraordinário. Quando Salomão, ele acabou de construir o templo, e ele fez a sua oração, e na sua oração ele fez menção ali em 2 Crônicas,
no capítulo 6, se eu não me engano, versículo 18, ele disse: Senhor, nem os céus podem te conter, né? Como habitarás neste templo? E essa indagação mostra claramente sobre a grandeza de Deus. Mas ainda que os céus não podem conter a pessoa de Deus, o conselho trino de Deus, Deus inteiramente Ele habita em nós. A Bíblia vai dizer que o nosso corpo é santuário de Deus. Portanto, o próprio Espírito de Deus nos conduz a fazer aquilo que glorifique a Deus. E isso nos dá uma vida de paz, uma vida de bênçãos. Então, quanto mais alimentamos o Espírito de Deus, quanto mais nutrimos o Espírito de Deus, quanto mais o Espírito de Deus está vigoroso em nós, cheio de poder em nós, mais somos inclinados a fazer aquilo que é da vontade de Deus. A terceira lição é que quem vive no poder do Espírito Santo sabe que o seu corpo é a habitação do Espírito de Cristo e por isso não é dominado da carne. Bom, já falamos dessa questão da habitação. Esse texto vai aferir exatamente a nossa frase do ponto anterior, mas a questão aqui é o homem que é cristão, o homem que foi alcançado pela carne, pelo Espírito, alcançado pela graça, mas continua sendo dominado pela carne. Essa é uma questão delicada, né? É uma questão delicada porque Paulo vai tratar essa questão em Corinto quando vai dizer sobre os crentes carnais, sobre criancinhas em Cristo. Não houve um desenvolvimento e acabam sendo dominados pela carne. Então, das duas, uma: pode ser um crente frágil, um crente carnal, um crente que não cresceu, que não se desenvolveu, ou aquele que é dominado pela carne pode ser uma evidência de que ele não tem o Espírito de Deus e logo que não é alguém convertido. Então eu preciso ser dominado pelo Espírito Santo. O cristão que peca, ele sente dor, ele sofre, ele fica cheio de angústia, ele quer se retratar diante de Deus, ele quer mudar de vida. Então nós precisamos perceber esta questão. Uma vez que o Espírito de Deus habita em nós, nós não devemos ser dominados pela carne, mas dominados pelo Espírito de Deus. E se a nossa vida ela não tem sido dominada pelo Espírito de Deus, e se o crente continua vivendo na prática do pecado, ele precisa rever essa questão. A quarta lição, vamos lá. Quem vive no poder do Espírito Santo é guiado pelo próprio Espírito e confirmado como filhos do Deus vivo. Veja que o texto vai, no seu desdobramento, uma leitura teológica, uma aplicação, ela vai seguindo da outra. E agora chegamos à parte em que o texto vai dizer que quem tem o Espírito de Deus é realmente filho de Deus. Então o texto vai dizer: portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, mas para vivermos sujeitos a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize. Então esse texto, ele mostra claramente que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E não são todos os homens que têm o Espírito de Deus. Todos os homens são criaturas de Deus. Mas os filhos de Deus são aqueles que têm o Espírito de Deus. E é o Espírito que nos guia. É o Espírito que faz essa obra maravilhosa em nós. Quando estudamos
a doutrina do Espírito Santo, nós percebemos que o Espírito Santo é uma pessoa. Nós aprendemos que é uma pessoa, que é uma pessoa que é digna de ser adorado, ser glorificado, que habita em nós e que nos conduz, que nos acusa, que intercede por nós e que nos esclarece acerca de Deus, que nos interpreta os ensinos na palavra de Deus. Então o Espírito de Deus, ele tem essa obra que ele realiza em nós, é a garantia da nossa ressurreição, e portanto somente os que têm o Espírito de Deus são verdadeiramente filhos de Deus. Como já tenho dito nas nossas meditações diárias, religião não salva. Você pode ter a vida moralmente muito redondinha, ser muito justo, não salva. Embora não haja nenhum justo, nenhum sequer, a Bíblia vai dizer, o próprio texto de Romanos vai dizer, mas os filhos de Deus são aqueles que realmente foram alcançados pela graça de Deus e mediante a fé em Cristo, e se arrependeram dos seus pecados, reconheceram o seu pecado e foram então batizados no Espírito Santo de Deus. Vamos à última lição desse texto, mostrando que as evidências de quem vive no poder do Espírito Santo. O último ensino é o seguinte: quem vive no poder do Espírito Santo tem a certeza absoluta da salvação e a convicção que é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Vamos ler o texto que fundamenta essa verdade. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. É muito comum nós recebermos cristãos que vieram de outras igrejas e chegam aqui com a dúvida de que realmente são salvos ou não, e aprenderam em suas igrejas que precisam se esforçar e ficar perseverantes para obter a salvação. Parece trazer esse termo de um texto escatológico, né? e aplicar a questão da salvação. Mas nós cremos na doutrina da perseverança dos santos, como há esse adágio dentro dos nossos muros evangélicos que diz: uma vez salvo, salvo para sempre. Então nós podemos ter a certeza da salvação, porque o Espírito de Deus, ele testemunha com o nosso próprio Espírito essa salvação, que somos filhos, que somos herdeiros. E uma evidência pequena, que está bem subjetiva nesse texto, objetiva sim, mas que não faz parte da leitura, é que se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então não há agente secreto de Jesus, né? Aqueles que são filhos de Deus, aqueles que têm o Espírito de Deus, aqueles que reconhecem que são herdeiros de Deus, assumem essa vida cristã. E pensando nesse herdeiro de Deus, nós poderíamos também, numa transposição, um desdobramento dessa verdade, entendermos que hoje o homem, ele procura riquezas, ele procura recursos, ele procura viver bem, ele procura ter as coisas, ter antes de ser, ou até fazer antes de ser. Mas essa verdade mostra que um dia, nós estaremos com Cristo, nós, a igreja, sua noiva, e nós desfrutaremos de todas as riquezas. Essas riquezas de Deus são dadas aos seus filhos. Nós somos herdeiros de todas as riquezas de Deus, mas parece que o cálice do sofrimento muitos evitam, mas tendo Cristo como Senhor e Salvador, vem o pacote todo, e vem o cálice amargo, que é o sofrimento, como sempre digo, inerente à vida cristã. Então, se de fato participamos dos seus sofrimentos, participaremos também
da sua glória. Por isso nós não devemos ter uma vida de lamento, mas uma vida de esperança, porque a presença do Espírito Santo em nós nos traz a absoluta certeza da salvação e essa convicção extraordinária de que somos herdeiros de Deus. Eu concluo esta mensagem mostrando que o Espírito de Deus, Ele habita em nós, Ele nos dá essa consciência de plena libertação, Ele conduz a nossa vida para que esteja voltada a fazer a vontade de Deus. O Espírito de Deus em nós faz que não sejamos dominados pelo poder da carne, pela força da carne, mas o Espírito nos conduz a sermos guiados pelo seu Espírito, pelo próprio Espírito, confirmados como filhos de Deus. E através do Espírito de Deus nós temos certeza absoluta da nossa salvação. Curva a sua fronte, fecha teus olhos. Eu quero orar por você, quero orar pela sua vida, a fim de que as verdades espirituais estejam bem claras para você. Que as verdades espirituais mostram que você tendo o Espírito de Deus, você será um legítimo filho de Deus, e o Espírito de Deus vai conduzi-lo a uma vida que agrada a Deus. Oremos. Senhor Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Pai de amor, tenha misericórdia e compaixão de nós. Nós queremos glorificá-lo, ó Deus, porque um dia a graça nos alcançou, porque nós fomos, ó Deus, batizados pelo teu Espírito Santo, porque o teu Espírito habita em nós, apesar de nós, e nos conduz a viver uma vida que glorifica o teu nome. Ó Senhor da glória, louvado e exaltado seja o teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, derramando o teu poder sobre nós, a fim de que nós possamos ver uma vida guiada não pela carne, não pelos impulsos da carne, não pelos apetites da carne, mas, ó Deus, guiados pelo teu Espírito, a fim de que teu nome seja glorificado. Obrigado por tuas promessas e por tuas riquezas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos adorar ao nosso Deus nesta hora. Este louvor que o grupo vai apresentar é um louvor que vai homenagear as mães, além de glorificar a Deus, porque este segundo domingo de maio é o dia que a sociedade separa para nós homenagearmos as mães. Alguém diz: dia das mães, pastor, é todo dia. Mas a bem da verdade é que se a sociedade não tivesse marcado, ainda que por outros interesses, nós talvez não lembraríamos, né? E nós louvamos a Deus por todas as mamães das nossas igrejas, né? Da nossa igreja. A gente lembra que nos cultos presenciais, elas vêm aqui à frente, nós oramos por elas, e é uma festa, né? Mas sinta-se abraçado. Nesse momento de louvor, de adoração, é também a oportunidade para você devolver o seu dízimo e a sua oferta. E você terá aí no canto da tela os dados da conta do Bradesco para transferência e o CNPJ, se for o caso de um TED ou de um DOC. Façamos isso com toda a reverência e nós voltaremos para a oração final e para implementarmos a bênção também. Vamos fazê-lo com todo o louvor a Deus. Além do nosso muito obrigado, ainda desejamos estender a todos os que nos ouvem mais esse outro recado. Diz a palavra de Deus em seu livro sagrado, num trecho aqui parafraseado: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo estará sempre descansando. Que neste tempo de aflição, de um futuro de indecisão, que o esconderijo do Altíssimo seja o nosso descansar e a nossa proteção. Nós desejamos, aqui representando toda a nossa igreja, toda a nossa diretoria, um feliz Dia das Mães, na distância, mas saiba que no coração vocês estão sempre presentes. Descansarei.
Jonatas, que está conosco. Não é Jonatas, é? Jonathan. Jonathan é da comunidade da Graça, e ele é amigo do Jonatas, o nosso Jonatas, e eles tocam junto no grupo Promise, né? E nesse domingo ele está nos ajudando. Obrigado, Deus te abençoe, viu, queridão? Deus abençoe a cada um dos irmãos. Tem um dia maravilhoso aí na presença do Pai, e logo mais no culto vespertino estaremos juntos. Curva a sua fronte, fecha teus olhos e receba a bênção. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a família central, sejam com cada vida que está participando conosco neste culto, em qualquer tempo, seja com cada família representada, e seja com o povo de Deus espalhado na terra, hoje e eternamente. Amém. Amém. Que Deus o abençoe.